por causa de um livro que não é de banda desenhada, mas que eu gostava de recomendar aos nossos ouvintes, porque tem a ver com banda desenhada. É um livro... eu antes de falar do livro tenho de fazer aqui um preâmbulo, que... Há uns meses nós falámos aqui daquela entrevista do Vasco Granja ao Hugo Prato, ou a entrevista do Hugo Prato ao Vasco Granja, que eu descobri nos arquivos da RTP e que está disponível online, e eu partilhei um excerto nas redes sociais. Aquilo era mais uma conversa na Boca do Inferno. Um excerto que começa na Boca do Inferno. E eu partilhei um excerto da conversa nas redes sociais, e aquilo teve uma viralidade incrível, e no Facebook gerou toda uma série de comentários. Foi muito divertido perceber os comentários das pessoas, porque houve muitas pessoas a elogiarem o Vasco Granja, mas houve muitas a dizerem que tinham ficado traumatizadas quando eram crianças por causa do programa dele e dos desenhos animados do Bloco de Leste, e depois houve uma pessoa que estava muito interessada em chamar comunista a quem gostasse do Vasco Granja. Eu lembro-me que até houve ali uma discussão entre várias pessoas e ele virou-se para uma e disse: "Estás apresentado, és comuna", e essa frase ficou-me. E enfim, digo isto porque o livro que eu trago é de textos do Vasco Granja, editado pelas edições Avante. Portanto, sim, o Vasco Granja foi comunista, sempre, nunca o negou, mas este livro das edições Avante não é um livro de propaganda ideológica, é um livro que é uma recolha de textos do Vasco Granja. Chama-se Vasco Granja, a divulgação apaixonada de uma cultura democrática, edição comemorativa para o centenário do nascimento. E é um livro muito engraçado porque tem textos de várias épocas do Vasco Granja que lidam não só com a banda desenhada, como também entrevistas ao próprio Vasco Granja, e também lá está a ligação ao cinema. Há aqui uma parte de um livro que o Vasco Granja dedicou ao Dziga Vertov, o pioneiro da montagem, que fez um filme chamado O Homem da Câmara de Filmar, que é muito, muito interessante de se ver ainda hoje. Depois também há a história do cinema da animação, ele fala muito disso daqui. Depois tem, na parte da banda desenhada, R.G. Tintin e o Alfarte, Stuart Carvalhais, Corto Maltese, Moebius, Morris, Rafael Bordal Pinheiro, enfim, é um livro que é uma antologia de textos, alguns mais interessantes do que outros, mas eu acho que é uma leitura muito, muito interessante, e aplaudo as edições Avante terem feito esta edição, mas fazendo outra vez o aviso, isto não é qualquer tendência ideológica nem nada, acho que é uma edição boa, vale a pena descobri-la, sem preconceitos, também já agora sem preconceitos em relação à animação do Bloco de Leste, que há coisas ótimas, mas vale a pena descobrir. Pois, Rui, eu deixei-te de falar porque... eu gosto quando tu dizes, eu deixei de falar... Eu agora, que já sou oficialmente idoso, não é? Que já fiz 65 anos... Não és nada. Eu agora acho piada porque... há aqui, parece que os tempos, há aí muitas pessoas que têm a teoria que a história dá uma volta e as coisas repetem-se ciclicamente. É que, na altura, logo a seguir ao 25 de Abril, quem não fosse comunista era fascista. Então só havia aquele radicalismo que agora se ouve falar também da esquerda e da direita. Na altura era a mesma coisa, era igual. Isto vai ser na segunda-feira. Ainda não sei se saberemos já os resultados das eleições, porque alguns concelhos tiveram as eleições adiadas. Mas quer dizer, mas o radicalismo era igual na mesma coisa. Portanto, ou era fascista ou era comunista. Sim. Não havia mais coisas nenhumas. Não havia cá cinzentos. Era branco ou preto e pronto. E agora estamos a entrar um bocado na mesma onda. Sim. E o que é verdade é que depois, quando falamos do Granja, o Granja foi alguém, e tu estavas a falar da questão do cinema, aliás, ele começou, ainda antes da banda desenhada, ele começou por ser um grande ativista dos cineclubes, que ensinou muita gente a gostar de cinema e a ter algum respeito pela cultura, coisa que às vezes atualmente falta um bocado. Mas muita gente, e eu próprio, aprendi imenso com muita da divulgação que o Granja fez, tanto em relação à banda desenhada como em relação ao cinema de animação. Sim. E às vezes parece que as pessoas da minha idade parece que já se esqueceram, não sei se é o Alzheimer, se o que é, daquilo tudo que aprenderam. Sim. E que nem sequer havia cores ideológicas sobre aquilo que se aprendia. Exatamente. Coisa que atualmente parece que há sempre necessidade de pintar de alguma cor. Quando se lê um artigo,
pintar. Não, sim, não há necessidade. A cultura é a cultura, não tem cor. Sim, e no caso daquilo que eu li daquele senhor à volta da animação de leste, eu estava a ler aquilo e pensei, há um realizador de animação que é muito célebre, que é o Jiri Trnka, eu não sei como é que se diz o nome dele bem, e ele tem uma curta que se chama A Mão, que é uma curta que eu aconselho os nossos ouvintes a verem, e tu também, se não conheces, que é uma parábola sobre opressão política. E, portanto, nós dizemos que os desenhos animados do Bloco de Leste são todos maus porque eram propaganda, e a maior parte até nem eram. Mas olha, só... eu, por exemplo, eu lembro-me muito bem, eu via muitas vezes o cinema de animação. Eu lembro muito bem, por exemplo, do Norman McLaren, já tínhamos falado sobre isto, que é canadiano. Exatamente. Não é? E ele passou imensos filmes, eu adorava aquilo, até os filmes que ele fazia, que era o desenho diretamente na própria película. Sim, e coisas tem coisas incríveis. E havia outro que eu adorava, que era, esse sim era de leste, que eu não me lembro o nome, que era um indivíduo que fazia os filmes com uma tela de alfinetes. Okay. Que aquilo era uma coisa... Os filmes são espetaculares. Eu sei que, se procurar no YouTube, eu sei que já vi lá filmes, uma vez procurei, não decorei o nome do realizador, mas aquilo era... aquele... Digamos que, olha, por exemplo, o Revoir Comanche é um filme assim nesse género, porque aquilo é preto e branco, porque aquilo é feito com uma tela de alfinetes, com a sombra que a luz faz na tela, uma tela branca com alfinetes pregos, digamos assim, que seja, e depois é as cambiantes da luz e das sombras, etc. E aquilo é algo de espetacular. Eu adorava aquilo, eu estava sempre à espera que ele passasse esses filmes, porque aquilo era realmente espetacular. E pronto, e lá está, isto é criação artística. Sim. E a criação artística não tem de obrigatoriamente ter algum fim disto ou daquilo ou daquilo outro. Portanto, exatamente. Temos de aceitar a cultura e não dar-lhe uma ideia ideológica ou o que quer que seja. Exatamente. E dizer só que este livro do Vasco Granja foi apresentado na linha de sombra da Cinemateca, onde também eu estive recentemente para falar da Anais Nin no Mar das Mentiras. Certo. E pronto, esta ligação entre o cinema e a banda desenhada é constante. Dizer também que outros autores de que há textos do Vasco Granja, Jacques Martin, os Trunfos do P.O., o Eduardo Teixeira Coelho, Osamu Tezuka, e por acaso tem aqui um texto chamado A Tela de Alfinetes, que agora que eu estou a ver, eu acho que deve ter a ver exatamente com... É o Alexander Alexeyev. Exatamente, é o nome do realizador. Sabes que é engraçado, porque eu ainda não consegui ler o livro todo. Eu aconselho a procurar. E agora estava a ver aqui o último texto do livro, chama-se precisamente A Tela de Alfinetes e tem este nome. Portanto, eu aconselho-vos a procurarem, porque vão ficar surpreendidos e rendidos, portanto, a esses pequenos filmes. Sim. Porque é qualquer coisa de espetacular. E já agora também, entretanto, na Monstra, à boleia da Monstra, vai haver uma exposição dos amigos do Vasco Granja, que é com as várias dedicatórias de animadores, autores de banda desenhada, realizadores que o Vasco Granja reuniu e que estavam no seu espólio. Estejam atentos ao site da Monstra para ver essa exposição. Creio que vai ser na Sociedade Nacional de Belas Artes.